Algumas pessoas têm me perguntado à distância sobre alguns problemas que elas têm no estudo do piano. É muito difícil se abordar, dar noções de como uma pessoa deve estudar, sem que realmente se possa ouvi-la presencialmente. Mas existem algumas questões que se podem explicar para um aluno, um estudante, né, que variam do nível, que pode ir desde principiante até relativamente avançado, mas que são compreensíveis e que são noções básicas de piano que todo estudante, todo aluno deve saber. Então, eu vou procurar explicar um pouquinho essas questões, que vêm em parte até de épocas anteriores ao próprio instrumento piano, que são questões que são relativas ao antecessor do piano. Tem um período em que o piano não existia, havia ainda o harpsichord, né, que era o harpsichord, o nome que vem da harpa, né, que é um instrumento o qual se faz beliscando. Depois surgiu ainda o spineto, que continuava com essa ideia. Quando se tocava, né, articulava, portanto, uma tecla, essa tecla fazia, através de um mecanismo, com que um espinhozinho lá dentro beliscasse o spineto, então em português chamado cravo, né? E isso funcionava, por exemplo, como um violão, que a pessoa belisca, né? Posteriormente é que foi criado esse instrumento, que é o piano, que funciona com martelos, e ele deu, né, ao instrumento de teclado, que é assim, né, que se chamava e que nós chamamos ainda de instrumento de teclado, uma possibilidade de fazer a dinâmica do instrumento. E a dinâmica são os crescendos, os diminuendos, né, que outros instrumentos já podiam fazer quando ainda os instrumentos de teclado não tinham essa capacidade. Não era apenas um beliscão e uma sonoridade igual. Né? Esse beliscão incidia, na verdade, que se tivesse uma determinada postura e uma articulação martelada no piano, que seria clara, em que se levanta o dedo e se cutuca a tecla para baixo. Esse tipo de toque é mantido até hoje porque ele resulta num treinamento digital, que naturalmente é necessário que a pessoa tenha. A pessoa tem que ter uma capacidade digital para ter um controle, né, de igualdade rítmica e também sonora, né, porque a sonoridade, dentro de um crescendo ou não, ela deve ser sempre de uma maneira gradual, né, de uma nota para outra, um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Porém, depois nós temos as outras questões que são fundamentais, na verdade, na música, porque todos os instrumentos e a ideia da música em si, quando ela vai um pouco além dos instrumentos de percussão, são quase pré-históricos praticamente, né? Eles oferecem o ritmo e junto com eles vem o canto, a voz. E os instrumentos são uma maneira de procurar imitar o canto. Se fosse uma flauta de bambu inicial, qualquer outro que fosse, era uma maneira de dar a um canto musical, a uma ideia de canto, um outro timbre. Né? Isto com os instrumentos cada vez surgindo de uma maneira diferente. Depois os instrumentos de corda, com um arco, tudo isso deve soar como se fosse cantado. Um músico tem que imaginar isso, tem que ter essa capacidade criativa. E isso é muito importante
que seja compreendido desde o início, né? Então, quando uma pessoa, por exemplo, um principiante ainda, uma pessoa no início do estudo de piano, vai estudar uma invenção a duas vozes, ela vai começar, provavelmente, fazendo uma articulação digital para ter igualdade, né? E isso é absolutamente o mais básico que alguém deve conseguir fazer. Porém, há particularidades que variam de uma pessoa para outra, porque as mãos de uma pessoa, os dedos, são diferentes. Uma pessoa que tenha mãos maiores, dedos mais longos, ela pode ter também mais peso naturalmente nos dedos. Então, a maneira de articular, uma articulação com os dedos pode se tornar um pouco exagerada, como eventualmente o contrário, né? Não é vantagem ter mãos muito grandes, pode ser em algumas coisas e pode em outras coisas não ser, isso é muito relativo, né? Um professor precisa, na verdade, ter a capacidade de explicar essas questões e mostrar, e de fazer com que o aluno consiga essas coisas de acordo com as suas próprias capacidades corporais. Isso é fundamental. Um aluno que tenha as mãos um pouco displicentes, ou seja, meio que as deixe relativamente tortas ou disformes, digamos assim, pode eventualmente ter, por causa disso, alguma desigualdade. O que não significa que necessariamente o professor tenha que insistir que mantenha a forma de mão, que fique uma mãozinha com os ossinhos para cima, como se diz costumeiramente, porque isso também pode acabar prejudicando. E o que é muito relativo, então, porque aí vem os três toques, as três formas principais no toque do piano, que são o legato, o não legato e o staccato. Esses três tipos de toques são fundamentais e cada pessoa pode ter uma particularidade, uma maneira de resolvê-los e de consegui-los de maneira igual, ritmicamente e sonora. Isso é muito importante. Né? Se o professor diz para um aluno, por exemplo, que ele não deve mover os pulsos, né? Ele pode estar prendendo e impedindo que o aluno consiga tocar legato, porque uma escala, inicialmente, digitalmente, vai soar assim. Isso é uma coisa. Esse é quase um legato, ou talvez até acentuado, são acentos. Um legato soaria... Isso é um legato. Porém, nós temos então os arpejos, e se a pessoa for obrigada a não mexer os pulsos, eventualmente, se ela tiver uma mão pequena, que não for muito grande, como é o caso da minha mão, por exemplo, a pessoa não vai conseguir ligar as passagens de dedo, vai ter muitas dificuldades, e em vez de fazer um legato, ela vai fazer o erro típico de muitos principiantes, que é o buraco na passagem de dedo, porque em vez de soar legato, o arpejo vai soar desta maneira aqui. Vai soar de 3 em 3, com um buraco no meio. E se a pessoa tiver a capacidade de movimentar com uma particularidade pessoal, sem que isso atrapalhe o fluxo nem o ritmo, o legato, ela pode possibilitar o legato através disso, de um pequeno movimento com o pulso e também abrindo os braços, porque ninguém nasceu com os braços
pregados no abdômen. Não, os braços eles têm uma certa possibilidade de movimentação e de abertura. Então, a pessoa pode fazer. E pode sim virar os pulsos, por que não? Isso tudo é uma questão de maleabilidade que um pianista pode ter. Alguns pianistas desenvolvem uma capacidade digital que eles tocam tão rápido que acabam, depois de um tempo, superando isso. Se eu quiser, eu faço assim também. Isso vai, no entanto, restringir outras questões, que são, muitas vezes, da expressividade. E cada um vai buscar a expressividade através de uma maneira diferente. Então, se nós pegarmos, por exemplo, a primeira invenção a duas vozes de Bach, um principiante vai, eventualmente, necessariamente ter que estudar de maneira rítmica para que ele tenha o controle rítmico da coisa. O fluxo, para que haja igualdade sonora rítmica. No entanto, buscar o canto da música faz com que seja necessária uma outra atitude. Não se trata somente de um posicionamento, de uma forma de mão, de uma postura de mão, mas simplesmente que a pessoa saiba buscar o que ela quer musicalmente. Então, a articulação pode se reduzir, ela pode ser um pouco menor, e o legato pode ser conseguido de uma maneira mais sucinta. Isso é quando se está buscando um cantabile, uma maneira de tocar, imaginando-se como alguém cantaria isso. Porque mesmo sendo uma peça do período barroco, jamais alguém cantaria cutucando cada nota de uma em uma. Isso é um engano. Quando se quer, então, imitar ou fazer como se faria no cravo, então, é uma possibilidade, a pessoa pode fazer, não, eu toco assim, porque era assim que se tocava na época, e procurar fazer assim no piano, muita gente faz assim. E a outra possibilidade é que ainda existem cravos, espinetos sendo construídos, e que a pessoa então execute e toque essas peças naquele instrumento, ainda nos quais foram compostas estas peças. Essas são questões fundamentais no piano. Agora, daí, nós temos um non legato. Quer dizer, um non legato é quando você deixa um pequeno espaçozinho entre uma nota e outra. Ele é muito pequeno. Aí você tem o staccato, que é um cutucão. Ele tem o italiano que quer dizer destacato. Isso é outra história. Então não se liga, você dá um cutucão, como realmente se fazia na época do piano, do teclado, dos instrumentos de teclado barrocos. Ou você tem, se tem o teclado, o legato, no qual de uma nota para outra se liga, ou seja, a primeira nota só sai depois que a segunda entrou. E aí há uma questão fundamental, que é conseguir que não haja buraco e nem desigualdades, porque se tocar um pouco mais no fundo do piano, muitas vezes da metade das teclas para baixo, é uma
um outro degrau que se atingiu e que é preciso, com muito controle e sensibilidade, e um estudo muito acurado, né? Que a pessoa, então, né, vai procurar esse... Essa é a primeira parte daquilo que eu gostaria de falar. Depois eu vou dar sequência dando alguns exemplos de como estudar com algumas peças relativamente simples e outras um pouquinho mais difíceis.